Hoje, por dentro do coach, é isso que nós vamos falar. Muitas pessoas perguntam, Tati, o que você faz? É muito interessante isso, eu acho uma barata, né? Você fala aqui, né, sobre desenvolvimento pessoal, eu falo, nossa, eu tô trazendo aqui ferramentas e tal. Mas e aí, qual que é o seu trabalho, Tati? O pessoal pergunta assim pra mim. Eu trabalho como coach. Pois é. O que é coach? Atualmente, obviamente, nós estamos numa pandemia, nós estamos num período de confinamento, eu estou trabalhando de casa, home office, ok? Mas eu atendo online atualmente, mas eu trabalho como coach. O que significa? E é isso que nós vamos falar. O que é coach, né? Para que serve, como funciona, enfim, tudo isso. Se você tem dúvida ainda, se você ainda não sabe, então fica ali comigo que nós vamos falar, ok? Muitas pessoas ainda não sabem, né, o que significa o coaching e quando e por que ele é usado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O coach, tá, que é o profissional que atende, né, o coach é o termo que nós utilizamos, né, para a pessoa que está sendo atendida. Então você tem o coach, no caso eu, e o coach, que é a pessoa que eu atendo, tá? Esse termo coaching, que é super parecido, né? São palavras bem similares. Ele vem daqueles senhores que conduziam cavalos com carroças e para que as pessoas andassem na rua, tá? E sim, é muito antigo. Eu falo, eu tô até rindo por quê? Porque atualmente, né, tá muito em voga, atualmente se fala isso, né? Porém, isso é muito antigo e o coaching é utilizado em empresas, principalmente em empresas onde você quer ter resultados, onde você quer ter uma ascensão, em vários. O mundo corporativo ele já entendeu que os coaches eles definitivamente aceleram, eles definitivamente conduzem, né, os resultados da empresa. Então eles utilizam, inclusive a maioria das empresas nos Estados Unidos tem um coach acompanhando a empresa, acompanhando o processo das pessoas na empresa, tá? Mas vamos lá, então sim, é muito antigo, tá? Apesar de estar em voga agora, ele é um meio de transporte e é exatamente o que o coach é. É uma metodologia que nós utilizamos como coach, tá? Para que o coach ele saia daquele estágio de insatisfação, daquele estágio de necessidade, para o estágio de realização, para o autoconhecimento, tá? Ou seja, o coach, ele leva o coach do ponto A, nós costumamos falar assim, né? Até o ponto B, por meio de ferramentas e principalmente autoconhecimento e definição de um propósito maior da vida da pessoa que está sendo transformada. Nós falamos de transformação no coach. Por que transformação? Porque realmente a nossa vida ela faz assim, né? Ela transforma, ela vira de ponta cabeça. Nós, em todos os aspectos, nós nos melhoramos e quando nós nos melhoramos como pessoa, nós melhoramos o nosso ambiente, nós melhoramos as pessoas ao nosso redor, enfim. E isso vai estendendo, né, para os ambientes que nós participamos, tá? E entenda que como a origem do coach que eu acabei de falar, né? O coach é o caminho que nós tomamos, né? Para que a gente consiga atingir os nossos sonhos e realizar pessoalmente ou profissionalmente como pessoa, como ser humano, tá? O processo de coaching é justamente para transportar as pessoas de uma vida com poucos resultados e poucas realizações, né, para uma vida com muitos resultados e muitas realizações, ou seja, uma vida de sonhos realizados, certo? Nós falamos sobre sonhos porque eu, particularmente, eu trabalho bastante com relação a isso, porque eu amo as pessoas que sonham e principalmente as pessoas que estão dispostas a colocar esse sonho em realidade, concretizar. Então, quem deve procurar um coach? Falar, tudo bem, eu entendi, é um processo de transformação para voltar até o ponto B, mas tudo bem, não ficou muito claro, mas quem deve procurar o coach? Eu vou detalhar agora.
Quem precisa fazer uma sessão de coaching? Todas aquelas pessoas que querem melhorar pessoalmente ou profissionalmente, sim, profissionalmente também. Ajuda na carreira, ajuda a melhorar, ajuda você a dar literalmente, você fazendo uma upgrade na sua carreira, tá? São pessoas que querem transformar suas vidas de alguma forma. E, resumindo, aquela pessoa que está insatisfeita com seus resultados e quer mais. Se você quer mais da sua vida, se você realmente precisa de um direcionamento, esse é o trabalho do coach. Ok? Agora eu vou detalhar um pouquinho mais, vamos lá. Eu vou falar sobre algumas sessões que eu já fiz. Obviamente, como eu não conversei com as pessoas, eu não vou colocar nomes aqui, mas eu particularmente eu já ajudei pessoas que estavam em crise e que queriam salvar seus casamentos. Essa é uma das coisas que eu fiz também, né? Como coach. Você vai, agenda uma sessão e a pessoa fala o que eu quero, né? Com essa sessão, qual é o objetivo. Então, vamos lá e vamos transformar essa área da sua vida, ok? Então, eu já ajudei a salvar casamentos, né? A pessoa estava a ponto de se divorciar, não foi uma, não foram duas, e eu consegui ajudar. Como também eu ajudei muitas pessoas que não conseguiam começar e terminar uma tarefa, como aprender uma língua estrangeira ou tocar um instrumento musical. E isso é muito comum, isso basicamente é o que eu mais atendo. Quantas pessoas que começam e não dão sequência nos estudos, no trabalho, né? E isso se propaga por anos. Sabe quando você começa uma coisa e termina, mas você não terminou o curso, mas você não conseguiu finalizar, seja lá o que for. Pois é, o coach ele ajuda a você, né? Nós estamos falando sobre habilidades como disciplina, foco, consistência. Quando você trabalha essas habilidades, tudo fica mais fácil e os resultados começam a aparecer. Essa é uma das coisas que o coach faz, ok? E a pessoa, durante anos, e nada de conseguir se focar e finalmente se tornar bom naquilo. Ela começa. E quando ela pegou um processo de coach, ela finalmente conseguiu ser bom no instrumento musical. Já estudou muito, por muitos anos, inglês, espanhol, né? É o que nós mais estudamos hoje, né? Já estudou? E você sabe falar? Quanto tempo você estudou isso e não sabe falar? Isso é só uma coisa, né? Você já começou, por exemplo, a querer tocar um piano, um violão, sei lá, uma guitarra e não aprendeu? Você já começou isso? Você fala, eu fiz um cursinho de canto, uma aula de canto ali, daí eu não continuei, ou eu fiz uma aula de dança ali, mas eu não continuei, não fiquei bom, mas eu adoro dança, mas não sei por que eu parei. Acredito eu que você já passou por isso. Quantas pessoas não começam e terminam sem motivo e faz isso repetidas vezes? Pois é. Falamos, né, sobre motivação, sobre você ter você ter essa persistência, essa consistência, né? Pois é. O processo de coaching ajuda e muito, né? Principalmente a nós termos mais clareza do que realmente nós queremos e como devemos lidar com as ações para que elas sejam mais assertivas possível para nós conquistarmos aquele nosso objetivo, para que a gente tenha aqueles resultados desejados finalmente. Há anos eu queria aprender isso. Você começa, não termina, começa, não termina. Vamos terminar? Há anos eu queria fazer aquilo, aquele curso, começo e não termino. Vamos terminar? Pois é isso que o coach ajuda, entre outras coisas, tá? Ser acompanhado por um coach, né, é como contratar, por exemplo, um personal training para a sua vida. Pois é, eu vou colocar mais ou menos na mesma balança, tá? O personal trainer, ele cuida do nosso corpo, né? Mais especificamente, né? Ele é mais assertivo, certo? Você consegue ir para academia sozinho? Malhar? Sim,
Claro que você consegue, é óbvio que você consegue. Só que a pergunta é, você faz isso com consistência? Você tem seus resultados? As chances são que não. Pois é, poucas pessoas fazem, entende? Poucas pessoas são disciplinadas o suficiente, são consistentes o suficiente, e aí está a questão, para se comprometer com elas mesmas, com o processo, né? Em qualquer processo que elas queiram executar, as pessoas simplesmente não fazem. Ah, quantas começaram e não continuaram. Isso é fato, né? Quando as pessoas me procuram para emagrecer, falam, Tati, eu fiz tantas dietas que eu não consigo ter, eu tô gorda, né? As pessoas falam, e aí, o que eu faço, né? Eu vivo doente, e aí, o que eu faço? Eu tento aquilo e... Pois é, o coach, ele ajuda nisso, entre outras coisas, né? Algumas que fazem acabam se machucando, pois não fazem, não sabem fazer direito, né? A pessoa que vai para academia sozinha e acaba se machucando. E, enfim, acontece um monte de coisa. Então, participar de uma sessão de coach não é chegar lá e ficar falando sobre o passado, sobre as frustrações e lidar como se fosse um consultório de psicólogo, tá? Nada certo, nada de errado, óbvio, né? Inclusive, eu faço consultas com psicólogo, isso é show de bola, acho muito bacana, mas é bem diferente. Isso eu quero colocar para você, pontuar, isso é interessante, isso é importante. Por quê? Porque eu já atendi pessoas que acreditavam que é mais ou menos isso, a pessoa, como é que é a sessão? Eu vou sair falando, pá. Não, não é assim. Você vai lá e fica falando sobre suas frustrações, não. É bem diferente. O foco do coach, ele é no futuro, ele é no planejamento, ele é metas, resultados, ele quer fazer a transformação. E para você se transformar, você precisa agir. Não tem como. Tanto é que o meu lema, né, vai lá e faz. Vai lá e faz. Simples assim. Você quer qualquer coisa na vida? Vai lá e faz. Simples assim. Ai, Thalia, é tão simples assim? Claro que é. Você sabe o que fazer. Então, vai lá e faz. Ah, mas eu preciso de ajuda. Pois é, estou aqui para ajudar. E é isso que eu faço. Por isso que nós, como coach, nós temos várias ferramentas que nós aplicamos dentro dessas sessões. E como, por exemplo, a roda da vida. Eu vou citar um, tá? O que é essa roda da vida? Nada mais é do que você pegar todas as áreas da sua vida, né? Relacionamento, o seu corpo, finanças, o seu trabalho, o seu casamento, enfim, você coloca tudo aqui e você pontua, você ranqueia em nível de satisfação. Por exemplo, o quanto satisfeito você está com o seu casamento? De 1 a 10. Tanto. O quanto satisfeito você está na área de finanças? De 1 a 10. Tanto. O quanto satisfeito você está com o seu corpo? Tanto. Então, feito isso, que é a roda da vida, nós vamos traçar um plano, nós vamos direcionar um por um, do mais crítico, do mais relevante, para você ir arrumando e aumentar esse nível de graduação, né, e esse nível de satisfação com cada área da sua vida. Essa é só uma ferramenta, tá? É super simples, mas ela dá clareza. Você percebe que você consegue entender, né, o quanto tá a sua satisfação em cada área, clareza e direcionamento, porque você vai traçando objetivos, você vai traçando um plano de ação, tá? É mais ou menos isso que nós fazemos. Então, com base nesse score dado por você, né, nesse ranking de 1 a 10 dado por você em cada área, nós fazemos esse planejamento e fazemos aumentar esse score. É apenas uma ferramenta, tá? Mas cada sessão de coaching termina com uma ação para que você, coach, né, execute quando você volta para sua casa e melhore, comece já a ter resultado. Você sai daqui, fala assim, agora eu sei o que fazer. Então vamos lá, vamos executar. E comece já a melhorar a sua área em questão. Ok?
Bom, nós já falamos o que é, já falamos quem faz e como funciona mais ou menos. Eu dei um overview de como funciona uma sessão de coaching. Uma das perguntas que me fazem muito é quanto tempo demora para ter resultados? Se essa é a sua pergunta também, então cada sessão dura aproximadamente 1 hora, tá? Normalmente. Só que naturalmente que isso é só o começo, né? Quando o coach sai da sessão com aquela tarefa que eu falei que ele sempre sai, né? Ou tarefas, às vezes são muitas coisas, tá? Para serem executadas, ele coloca em ação e ele já começa a ter o resultado. E só que o nosso trabalho como treinador, vamos colocar assim, tá? Só está começando nesse momento. Por quê? Porque o principal que para mim no meu ponto de vista é primordial é justamente acompanhar e você ir ajustando esse caminho, esse desempenho, essa performance do nosso coaching, tá? Conforme a pessoa vai avançando, né? Nós vamos tendo resultados imediatos e temos resultados que só vemos daqui a alguns meses. Dependendo da área, dependendo do que qual é a proposta que você tá na sua vida nesse momento, tá? Eu vou colocar um outro exemplo que eu tive, que eu participei de uma sessão. Houve uma oportunidade onde uma cliente me procurou porque ela queria passar em um concurso público. Ela já tinha tentado, já fazia acho que uns 3 anos que ela estava tentando, né? Eu não me recordo, mas ela estava frustrada que ela estava tentando tanto, ela já tinha estudado muito e ela nunca tinha sido aprovada. Por isso que ela me procurou. Daí ela falou exatamente isso, eu quero passar naquele concurso em questão. Nós fizemos a sessão de coaching e fizemos o cronograma, fizemos, né, eu apliquei uma ferramenta nela e durante os meses seguintes ela foi executando aquilo que nós nos programamos e nos acordamos, tá? Normalmente eu sugiro que esse acompanhamento que a gente faça semanal, para que ele seja mais eficaz. É complicado você conseguir acompanhar daqui uns meses, daqui um mês, você vai ajustando, principalmente quando você quer um resultado rápido. Você vai ajustando e esses ajustes finos, que nós chamamos, são rápidos e tem que ser precisos. Você percebe? Então, nós fomos fazendo, com ela especificamente, eu fiz uma sessão por semana, tá? Ela foi executando, nós fomos ajustando e fui analisando semanalmente os resultados dela, que ela foi conquistando. E como é que ela fez, né? O que eu falei para ela? Você vai estudar, colocamos uma forma de estudo diferente do que ela estava executando naquele momento, mas você vai fazer uma prova, né, por dia e você vai fazer um teste final por semana e vamos ver os seus resultados e vamos começar a analisar a sua performance para poder direcionar aonde você está errando mais, aonde você precisa se empenhar mais esforço, enfim, estratégia, percebe? Estratégia, é assim que a gente faz. Por quê? Porque quando você tem estratégia, fica muito mais rápido, acelerado o processo, o resultado chega mais rápido, tá? Então, ela chegou o dia da prova, né, finalmente, e ela passou. Elaboramos uma estratégia, ela seguiu, ela foi acompanhada e ela conseguiu. Demorou, acredito que uns 3 meses, esse processo todo dela. Só que é de caso a caso, ok? É de caso a caso. Não existe um prazo estabelecido que eu possa te falar. Nossa, quanto tempo? Depende. Depende. Entendeu? Então, só que é importante salientar que a pessoa que está participando, né, do processo de coaching precisa confiar no processo e seguir o que foi estabelecido. Porque nós juntos estabelecemos aquilo. E se você seguir, você vai ter o resultado. Ok? Então, dito tudo isso, apenas para terminar, eu queria deixar uma frase, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Inclusive, todas as pessoas bem-sucedidas que eu vejo, que eu leio a biografia, todas as pessoas falam sobre ter uma pessoa
onde se inspira, onde ajuda, onde a pessoa dá o direcionamento para que você consiga ir, você consiga caminhar de forma assertiva, de forma rápida, inclusive. E é isso que o coach faz, né? Definitivamente é isso que o coach faz. Então, fica aí a reflexão, né? Portanto, se você está num período, numa fase da sua vida onde você está batendo cabeça, como nós falamos, né? Não sei se você conhece essa expressão, ou como dizem, né? Dando um murro em pontas de faca. Nós falamos também essa expressão. Se você se sente assim e não sabe, não consegue chegar aonde você quer chegar, aos seus sonhos, resultados, está fazendo e não consegue. Ou simplesmente não consegue continuar. Enfim, nós temos várias ocasiões, né? Várias situações, né? Então, acredito fortemente que um processo de coaching vai te ajudar a alavancar a sua vida, a tirar essa estagnação que a vida tem, ok? Experimente, só isso. Experimente fazer um processo de coaching e seja uma pessoa melhor e com resultados. Quer ser uma pessoa com resultado? Pois seja acompanhado por um coach, você vai ver a diferença que faz, ok? Quando nós fazemos, deixa eu fazer o último adendo, né? Quando nós fazemos nossa sessão de coaching, nossa formação de coaching, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é justamente passar por um processo de coaching, porque normalmente a gente nunca passou, né? Eu, particularmente, eu nunca tinha passado por um processo de coaching antes. Daí você passa. Então, essa é a primeira coisa, para você entender como funciona a dinâmica. Porque não é só você ir lá na teoria e você aprender, como nós aprendemos, né? Você vai lá e você aplica. Não. Você vê na prática. Então, isso é muito bacana. E você entender essa dinâmica, você participar. E, para mim, foi muito... Aliás, isso foi um divisor de águas para mim. Quando eu participei do processo, eu entendi e foi por isso que eu fiz a formação de coaching, entende? Bom, fica esse adendo aí. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero ter esclarecido, espero ter tirado algumas dúvidas que as pessoas me perguntam. Caso não, me coloca aqui nos comentários, não tem problema nenhum, a gente fala, continua e destrincha um pouco mais, ok? Então fica aí a reflexão. Eu falei que eu sempre vou terminar perguntando para você. E aí? O que você fez por você hoje? Qual atenção você deu para você hoje? Você fez algo por você? 5 minutos? Você cuidou de você hoje? Sim ou não? 5 minutos é o suficiente, eu sempre falo isso, né? 5 minutos é o suficiente. E aí? Você se deu 5 minutos, você cuidou? E é importante, é fundamental. Se você quer ser uma pessoa melhor, por onde eu começo, Tati? Cuidando de você. Se dê 5 minutos, coloque na sua rotina, coloca no celular, 5 minutos para mim. Coloca assim, daí você senta e conversa com você, bate um papo, descobre coisas para você, analisa suas reações, os seus sentimentos. Só tudo isso. Se você fizer isso todos os dias, 5 minutinhos, você vai evoluir, anos-luz, ok? Então fica aí só não é reflexão, reflexão, reflexão e o desafio, né? Porque isso é um desafio, né? Nós fazemos, ok? Então fica aí. E, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.